Olá, estudantes! Como vocês estão? Fábio Marçal aqui de novo, professor de português, mestre em linguística, professor de curso preparatório. Estou aqui para ajudar vocês a entender melhor a língua portuguesa, a gramática, e isso com resoluções de questões de concurso. Bom, para você que quer ou aprender melhor gramática para qualquer concurso, ou estudar para um concurso específico, né? Seja bem-vindo ao nosso canal aí, seja bem-vindo às nossas explicações. E a minha satisfação é fazer você compreender melhor, aprender gramática e passar nas provas de concurso. Temos aqui uma prova dos Correios, né? Que foi feita aí do edital de 2024. Essa aqui é a prova do cargo de técnico em segurança do trabalho júnior. Está aqui, realizada 13/10/2024, da banca IADES. Hoje, né, existem centenas de bancas, são tantas bancas. E para você que está estudando para a banca IADES, né, algum concurso da IADES, ou de forma geral, concursos variados, porque o que aparece de conteúdo em um concurso quase, né, todo programa o mesmo de outros concursos. O que mudam são estilos de questões, formato de prova, né, nível de questões, aprofundamento. Às vezes uma prova vem mais textos, outra vem menos textos. Enfim, porém, aqui vou começar aí uma série de resoluções dessa banca IADES, e agora num estilo diferente, né? Geralmente aí tem alguns vídeos no canal que você vai encontrar provas inteiras sendo resolvidas. A gente vai fazer da seguinte forma agora, né? Vamos fazer alguns vídeos com algumas questões específicas da prova, e aí você pode selecionar de acordo com o tema, o assunto que mais te interessa, né? Então, em vez de ser um vídeo em que a gente vê várias questões, vamos ter vários vídeos aí com questões específicas em cada vídeo. Facilita a sua busca, facilita o seu estudo. Às vezes você, né, vai ter que passar um vídeo inteiro, ou um vídeo inteiro fica com várias questões, vários assuntos variados, diversificados. Agora você consegue, pelo título, né, encontrar um assunto que melhor lhe interessa. E caso você queira ver a prova inteira, né, você tem aí a sequência, a playlist com os vídeos. Vamos trabalhar aqui, né, a primeira questão da prova, na verdade a primeira questão de gramática, de morfologia. Se a gente reparar nessa prova de técnico, né, em segurança do trabalho, são só 8 questões de português, o que já começa a ser algo diferente dos concursos, né? Geralmente aí, ou é um número de 10 questões, uma quantidade de 10 questões, ou 15, geralmente são 10, né, de língua portuguesa. Aqui são 8, então já começa em um formato um pouco diferente. Temos aqui na número 1 uma questão de interpretação de texto, a gente vai pular essa questão e vamos para o número 2, que é uma questão de morfologia. A gente pode reparar aqui nessa questão de morfologia que, ao olhar nesse, que já é o primeiro macete para a resolução de questões, em vez da gente olhar para o enunciado, né, começar lendo um texto que às vezes nem vai ser necessário ler esse texto, entender totalmente o texto para fazer a questão, a gente faz o seguinte: a gente já vai para o enunciado, já vai para a parte objetiva e já dá uma olhada no geral aqui de como aparecem as opções, do que a questão, né, quais são os assuntos, as palavras que a questão está cobrando. Podemos ver aqui, ó, que tem um bastante sublinhado, tem um o sublinhado, tem pronomes sua e seus. Então a gente vê bem de cara que é uma questão que trata de morfologia, de classes de palavras. Tem aqui os verbos sendo flexionados. E de fato agora a gente vai ver como que a gente consegue resolver essa questão sem perder tempo lendo de cara o texto. Fábio, não vai precisar ler o texto? Vamos ver na questão quando que a gente vai começar a ler de fato o texto. Vamos descer aqui, vou direto aqui para
para a parte da questão das opções. Vamos ler o comando. A respeito do emprego das classes de palavras. Opa! Emprego das classes de palavras para a construção do sentido do texto. Então, falou em classes de palavras, gente, você já tem que estar ciente que você tem que conhecer as classes de palavras e os seus conceitos e o seu uso. Fábio, o que são classes de palavras? Classes de palavras são a identidade das palavras, a identidade. Vou descer aqui essa apostilinha, uma apostilinha muito legal que eu uso. Eu mesmo criei, né, uma apostilinha que eu uso para consultar qualquer conceito de morfologia, de gramática. E aqui nessa apostilinha já vem de cara o primeiro assunto dessa apostila, uma apostila de morfologia, né, especificamente de morfologia, com 176 páginas. É muita informação só para falar de morfologia, é uma apostila muito completa. Vamos descer aqui e a gente vai ver nessa parte teórica, logo no início, algo que eu sempre trabalho em qualquer nível de estudo, de concurso, não seja nem de concurso, às vezes de escola, 6º ano de ensino fundamental, eu trabalho isso aqui. O que são classes de palavras e o que são funções sintáticas. Gente, essa nomenclatura aqui, você tem que conhecer. Não tem como você resolver uma questão dessa aqui, uma questão básica de morfologia, uma questão a questão número 2 da prova, sem você conhecer esse conteúdo, essa nomenclatura. É por isso que morfologia e função sintática são um núcleo principal de língua portuguesa, de gramática de língua portuguesa. Fábio, o que são as classes de palavras? São a identidade da língua. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, tá aqui. Você olha só, é obrigado você conhecer essas 10 classes de palavras, essa nomenclatura, o conceito de cada uma, para você conseguir resolver essa questão. Fábio, você está de brincadeira comigo? Não tô. É por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, te ajudando, para te passar a informação que pouca gente sabe, nem professores em cursos preparatórios por aí vão te dizer isso aqui, gente. Vão te dar esse caminho das pedras. Isso aqui é o que é a base, é a raiz. E o outro, função sintática, termos essenciais, integrantes e acessórios. Gente, essa nomenclatura aqui eu só fui aprender com 19 anos de idade, quebrando a cara em curso preparatório. Porque vinha questão de concurso para resolver e nas questões vem essas nomenclaturas. E aí eu misturava as nomenclaturas todas. Predicado, predicativo, numeral, pronome, substantivo, sujeito, o que é uma coisa e o que é outra. Se você não tiver isso aqui separado na sua mente, bem organizado, você não resolve questões de língua portuguesa, de gramática, e você não acerta nem 50%. Fábio, é por isso que eu vou muito mal nas questões de português? Sim, é por isso. Nomenclatura. Separar uma coisa da outra coisa. Separar A de B. Então, Fábio, o que eu tenho que fazer primeiro? Memorizar. Não tem para onde correr. Assim como você tem que memorizar fórmulas de matemática, fórmulas de física, você lá em leis, na parte de direito que você pode estar estudando para o seu concurso, você tem que memorizar artigos, parágrafos, números de leis. Português você tem que memorizar também. Português não é só ler e entender. Gente, não é. Português tem a sua parte exatas, tem a sua parte matemática. Isso aqui é uma parte matemática. Separar uma coisa da outra coisa, memorizar fórmulas. Então tá, Fábio. Quero que você me mostre isso na prática. Vamos lá para a prática. A respeito do emprego das classes de palavras para a construção do sentido do texto. Aí você vem aqui, construção do sentido. Você acha que é só ler e entender o que está dizendo lá no texto. Não é. Não é. Português não é só ler e entender. Se você quiser fazer só isso, você vai continuar errando as questões, vai continuar indo mal em português e vai achar que é burro em português. Você não é burro em português, só está estudando errado o português. Fábio, como você me garante isso? Olha só. Vai no meu currículo aí, no meu LinkedIn, Fábio Marçal da Fonseca. Vai aí no canal do YouTube que vai ter lá a descrição. Vai no Instagram lá, questões de português, que você vai ver a experiência que eu tenho em aprovações de concurso público.
essa minha bagagem te garante que o que eu estou falando aqui tem sentido e vai te ajudar a passar. Inclusive, né, essa apostila aqui é uma apostila, que nem eu falei, 176 páginas só de morfologia, porque tem nela tudo o que você precisa para passar em português e morfologia. Tudo que você precisa aprender de morfologia está nela, para concurso público. Para concurso público. Tudo é o que eu estudo desde os 19 anos. Tudo que eu sei está ali nessa apostila. Já passei em primeiro lugar, segundo lugar, quinto lugar, 12º lugar em vários concursos para magistério, para vestibular, UF, UFRJ, UERJ, provas de IFE, Instituto Federal. Gente, está tudo ali, toda a base. Morfologia. Eu tenho outras apostilas de sintaxe, de análise sintática 1, análise sintática 2. Enfim, né? Você encontra esse material para baixar, para fazer o download, no link aí na descrição do vídeo. Fábio, tá bom, você está falando demais, eu quero a questão. Vamos lá então. Na construção bastante inspiradora, o advérbio sublinhado modifica um substantivo para expressar. Opa, acabou. Já pode anular essa questão, já pode ir embora, vai, deixa, chuta a questão. Por quê? Porque olha o que ele diz aqui, o advérbio sublinhado modifica um substantivo. Isso aqui é o que eu falei de conceito. De conceito. Como assim conceito, Fábio? O que é um advérbio? Eu tenho que saber o que é advérbio? Sim, tem que saber. Está aqui, advérbio, classe invariável. Você vai descer aqui embaixo, você vai achar lá no meio dessa teoria o conceito de advérbio. O que é um advérbio? É uma classe gramatical modificadora do verbo, do advérbio e do adjetivo. Modifica substantivo? Não, não modifica substantivo. Tchau, letra A já está conceitualmente errada. Não precisa nem se dar o trabalho de pensar no sentido disso aqui. Manda embora. Letra B. A substituição do artigo definido sublinhado na estrutura objetivo pelo indefinido que é um artigo indefinido. Fábio, não é numeral não? Pode ser numeral e pode ser artigo indefinido. Quando que eu sei que é numeral, quando eu sei que é artigo indefinido? Artigo ele vai estar definindo ou indefinindo o substantivo. E o numeral vai dar a ideia de quantidade. Quando for numeral, vai estar contextualizado com palavras de ideia de quantidade. E só em ele colocar aqui, pelo indefinido preservaria o sentido original. Nunca será. Se você muda artigo definido para artigo indefinido, você está tirando a definição de uma palavra e deixando ela indefinida. Não preserva, nunca preservará. Você está totalmente fazendo uma modificação de sentidos opostos, definição para indefinição. Então, quando coloca aqui, quando ele fala preservaria o sentido original, não preserva, porque você está tirando a definição de uma palavra e transformando essa palavra em indefinida, pela mudança do artigo. Conceito de artigo. Fábio, isso tem aqui nessa apostila? Tem na apostila. Pode ir lá que você vai achar. Tem exercícios, inclusive, falando sobre isso. Letra C. Os dois pronomes sublinhados no período. O objetivo da sua função é promover a saúde e proteger a integridade das pessoas nos seus locais de trabalho. Foram utilizados para evitar a repetição do substantivo pessoas. Bom, aqui sim a gente vai ter que ir lá no texto. Reparou que a A e a B não foi no texto ainda? Vamos ver lá no texto esse contexto aqui. O objetivo. E o texto daqui está aqui, número 2. O objetivo da sua função. Vamos ver sobre o que esse sua, sobre a quem está se referindo esse pronome sua. Ser técnico em segurança do trabalho é bastante inspirador. O objetivo da sua função, função de quem? Do técnico em segurança do trabalho. Isso aqui é um pronome anafórico. Ele está retomando, na verdade o sua está se referindo à função, né? Mas ele em todo, a sua função está se referindo ao técnico em segurança do trabalho, está retomando o técnico em segurança. Então esse sua está fazendo referência a técnico. É promover a saúde e proteger a integridade das pessoas nos seus locais de trabalho. Nos seus locais de trabalho. Locais de trabalho de quem? Das pessoas. Então, esse seus se refere a locais. Porém, seus locais está se referindo a pessoa. Então, esse seus faz referência anafórica, que é a retomada de termo que foi anteriormente citado, a palavra pessoas. Então, seus retoma pessoas e sua retoma técnico. Beleza? Sua função aí de quem? Do técnico. Então, letra
C, cadê? Tá aqui. Letra C. Foram utilizados, o sua e os seus, foram utilizados para evitar a repetição do substantivo pessoas? Não. Substantivo pessoas, só os seus. O sua está se referindo a técnico. Então, manda embora a letra C. Letra D. O autor emprega as formas verbais assume, implanta e faz no presente do indicativo para se referir a fatos considerados hipotéticos e incertos. Gente, olha só. A pessoa às vezes lê isso aqui e vai lá no texto e tenta ficar caçando o sentido de de assume, de implanta, de faz. Não precisa nem ler o texto. Por quê? Porque quando ele fala isso aqui, ó, foram usados no presente do indicativo para se referir a fatos considerados hipotéticos, incertos, conceito de morfologia. Fábio, como assim? Está falando de verbo. Sim, verbo é morfologia. E quando você vier aqui nessa, puxa lá na parte de verbo que tem lá na frente, você vai ver que em verbo fala sobre tempos verbais, modos verbais, e não apenas a construção dos modos verbais, mas também o conceito de cada tempo. O que significa o modo indicativo, o que significa o modo subjuntivo. Tá, Fábio, o que significa? O modo indicativo, gente, é o modo que dá a ideia de certeza para as ações. E o modo subjuntivo é o modo que dá a ideia de dúvida, de hipótese, de probabilidade, possibilidade. Então, quando ele fala que utilizou o presente no indicativo para dar ideia, para se referir a fatos hipotéticos, incertos, isso já vai contra a ideia do que é o modo indicativo. O modo indicativo é certeza. Logo, você nem precisa ficar indo na ideia do do assume, implanta lá no texto para ficar trazendo o sentido do texto. Você só em saber o conceito do modo indicativo, você já anula essa questão letra D. Fábio, não pode ser tão óbvio assim. É óbvio, eu já falei para você, passa em concurso público não é quem é mais inteligente, mas quem estuda da maneira correta, o conteúdo correto. Letra E. O pronome ele, nas duas vezes em que foi empregado, retoma o mesmo termo. Aqui sim a gente vai ter que ir lá no texto. Repara que a gente não leu o texto ainda do início ao fim para ficar entendendo o texto. A gente está indo para o texto só para pegar elementos, referências gramaticais do texto, para entender aquelas referências específicas. O pronome ele, nas duas vezes em que foi empregado, retoma o mesmo termo. Outra questão de anáfora, de referenciação. O que é isso? Essa nomenclatura, anáfora e catáfora, ela aparece muito nas provas. Anáfora é quando o elemento, a palavra retoma algo que já foi dito. E catáfora é quando retoma ou se refere a algo que vai ser dito ainda. Vamos procurar os pronomes ele. Ser técnico de segurança do trabalho é bastante inspirador. O objetivo da sua função é promover a saúde e proteger a integridade das pessoas nos seus locais de trabalho. Para isso acontecer, ele quem? O técnico em segurança do trabalho. Está retomando o técnico lá em cima da primeira linha. Beleza, aqui retoma técnico em segurança. Ele assume uma série de responsabilidades dentro da empresa. Ele quem? Técnico em segurança do trabalho. Então, beleza. Não preciso nem ler o restante. Já percebi que esses dois pronomes pessoais do caso reto aqui, ele, estão retomando, estão fazendo referência à mesma palavra, técnico e segurança do trabalho. Vamos ver lá na letra E aqui que ele diz. O pronome ele, nas duas vezes em que foi empregado, retoma o mesmo termo. Perfeito. Qual o mesmo termo? Técnico em segurança do trabalho. Resposta, letra E. Fábio, isso é uma questão de interpretação? Não é questão de interpretação. Ele usa apenas o texto como pretexto para trabalhar a gramática. Você não precisa, então, necessariamente ler o texto de cara. Vai direto na questão e vê se realmente você vai precisar ler o texto. Você ganha tempo com isso. E se precisar ler o texto, beleza, você vai ler o texto na hora que tiver de ler, procurando aquilo que você sabe que tem que procurar. Beleza? Gente, se você gostou, curte aí, compartilha, manda para seus colegas, para seus amigos, seus parentes que também querem passar em concurso. Compartilha para geral, para ajudar o canal, a gente continuar fazendo aí, ajudando vocês. Bateu dúvida? Manda aí comentário, pode fazer sua pergunta no comentário que eu te respondo, coloco aí as referências, enfim. Estou aqui para te ajudar, gente.
Tá afim dessa apostila aqui? Vai na descrição aí do canal, vou deixar o link aqui também ó, no card. E vai na descrição que você consegue fazer o download dessa apostila lá de morfologia, beleza? Gente, Deus abençoe vocês, grande abraço, bons estudos e até a próxima questão.